Bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu querido, minha querida irmã, bom dia para você que está aí sintonizado a nossa programação. Eu quero ler a palavra de Deus. Bom dia para você que está longe ou perto, receba aí o nosso carinho, o nosso abraço. Estamos pela 94 FM, programa Bom Dia, Espírito Santo, e também pelo Facebook, pelo meu perfil Josi Lima. Então fica aí ligadinho e nós vamos estar já sem demoras, porque nós já estamos aí já atrasados aí com o nosso horário, no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 15, tá? Vamos ler o versículo 15 como a palavra do Senhor está mandando? Versículo 15, veja: pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, com ele também com ele nós glorificamos. Bom, querido irmão, que esta palavra venha falar no seu coração. Também tem em Efésios, vou ler só os primeiros versículos, tá? Vai até o 19, depois você vai ler aí. Efésios capítulo 1 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente nos amado. Veja que palavra poderosa para você. Ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Às vezes você diz, desde o ventre da minha mãe. Não. Desde a fundação do mundo, meu irmão. Deus tem nos escolhido para ser bênção, para ser vitoriosos e abençoados. É claro que passemos batalhas e lutas. Isso aí, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, vamos enfrentar batalhas e lutas, mas a Bíblia diz, e nós profetizamos, que nós somos mais do que vencedores, tá? Recebemos um espírito, não recebemos um espírito de escravidão. Então não tem razão para você viver aí como escravo do pecado, escravo da doença, da enfermidade. Você não é escravo, você é vencedor. Não recebeste um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas um espírito de adoção. Você foi adotado, meu irmão, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 15. Historicamente, o escravo, ele era considerado propriedade do seu dono. Era um bem e não uma pessoa. Não possuía liberdade nem vontade. A escravidão instituída, ou no mínimo tolerada pelo governo, era sinônimo de trabalho forçado e anulação de dignidade. Hoje o escravo é aquele submetido às condições degradantes de trabalho, uma prática combatida no Brasil. A Bíblia ensina que espiritualmente, sem Deus, somos escravos do pecado. Então, quando você não tem Deus, João 8,34, você vai ler aí e vai anotar. Sem Deus você é um escravo, você é como este escravo que é forçado a fazer o que o seu dono quer. O dono é aquele que domina você na escravidão, no pecado, no vício, nas drogas. Esse é o seu dono. Então você é forçado a gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Você é forçado a ficar doentes e enfermos porque ele domina sobre a tua vida. É diferente de como nós temos Deus. Com Jesus nós temos liberdade. Com Jesus nós temos a bênção de Deus, a paz, a alegria, a felicidade. Porque quando ele se torna o nosso dono, quando nós realmente o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, Deus passa a ser o nosso dono e leva esse fardo pesado
que nós carregávamos antes, né? Em outras palavras, não temos liberdade para agir de forma diferente, continuando no ciclo vicioso e mentiroso, agindo de forma contrária à vontade de Deus, quando você está debaixo da opressão de Satanás, da opressão do pecado. O pecado nos afasta do Senhor e descaracteriza a nossa verdadeira identidade e gera morte espiritual, culpa, humilhação. E desta forma, se inicialmente fomos feitos à semelhança divina, criados para ser filhos de Deus, com o pecado nos tornamos uma aberração, irmãos amados e queridos. Vocês olham aí pela internet ou no mundo afora, quantas pessoas são uma aberração. Não parece ser gente, parece ser mais um animal do que uma pessoa. É isso que o pecado faz, né? Com as pessoas. Bom, então o que é a Bíblia? Dessa forma, se iniciando, fomos feitos à semelhança de Deus, né? A semelhança de Deus, criados para ser filhos de Deus, com o pecado nos tornamos uma aberração, tal qual a situação de um escravo. Pior ainda, o pecado também nos torna incapazes de perceber o quanto viver assim é nocivo. Há até quem diga que viver dissolutamente ou sem buscar a Deus é aproveitar a vida. Que engano, que mentira. Você está perdendo a vida. Você está perdendo o amor, você está perdendo a fé. Está cheio de gente com depressão. Porque muitas vezes tem dinheiro, tem tudo na vida, mas não tem Jesus, não tem a palavra. Então ele se sente angustiado, triste, porque o seu dono não é Deus. O seu dono é o pecado, o seu dono é o mundo. Por isso que ele está dessa forma. Então, querido irmão, é preciso que você diga, vocês acham que é felicidade dessas pessoas que trabalham a semana inteira, no final de semana que tem para ele ir para a igreja, buscar a Deus, se alegrar na presença de Deus, enche o carrinho de cerveja, irmão, e vai, compra carne, muitas vezes compra a carne com dinheiro que ele tem que passar a semana e vai ali se embebedar. Vocês acham que isso é paz? Você acha que isso é alegria? Não é? Então, é isso, esse é o seu dono. Aí depois você fica com depressão, aí você quer tirar a sua própria vida, você não tem prazer, porque você está nas mãos do pecado. Você está nas mãos do opressor. Você está sendo um escravo. E você tem que abrir seus olhos para isso. Que você é um escravo. Escravo da bebida alcoólica, escravo do pecado, escravo da idolatria, escravo do seu ego, do seu egoísmo, de não reconhecer que precisa voltar para Deus. Porém, a Bíblia também ensina que a vontade de Deus é que o ser humano seja totalmente liberto e experimente uma vida genuína. Ele planejou isso muito antes de nós sequer existirmos, porque tem um propósito original para nós. Cristo providenciou o perdão dos nossos pecados e uma nova vida por meio da sua morte na cruz de sua ressurreição. A redenção em Jesus não somente nos salva e liberta do pecado, mas nos faz filhos de Deus, tá? Para você que não sabe, quando nós pedimos perdão a Deus do nosso pecado de verdade e reconhecemos Deus como Senhor, nós passamos a ser filhos. Antes não, antes é apenas uma criatura. Uma criatura como Deus criou as árvores, os animais. E quando você pede perdão a Deus dos seus pecados, você troca de dono. Você vai para a mão do Senhor. Tá? Você só torna filho quando você aceita Jesus como seu Senhor Salvador e passa a andar com Deus. Não estamos mais fadados a continuar errando. Mas por seu Espírito Santo podemos fazer escolhas acertadas e viver dignamente em Cristo. Em Cristo nós descobrimos que somos e por que vivemos. Além disso, passamos a desfrutar de toda sorte de dádiva divina. Quando você passa, meu querido irmão, para a mão do Senhor,
Quando você passa para as mãos de Deus, você começa a desfrutar das dádivas, das bênçãos, dos propósitos, né? Dos presentes de Deus, tá? Enquanto isso, se você não fizer isso, você é um escravo do pecado. Existe vida mais plena do que essa? Não existe, irmão. A melhor vida é estar com Jesus. Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8. Então, o Senhor, ele pagou um alto preço naquela cruz. Ele pagou um alto preço para você ser filho dele, irmão. Nós temos que ser filho de Deus. Foi ele que nos criou. Foi ele que nos formou. Nós já existimos desde a fundação do mundo e ele nos colocou neste mundo para que a gente pudesse aprender, ser treinados a confiar nele. Então você foi escolhido para ser um filho, para ser uma filha abençoada, sem temor, como diz aqui a palavra do Senhor aqui, ó, no 15, quando você passa a ser filho de Deus, não é? Ele diz no versículo: pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe coisa linda, maravilhosa, irmão? Quando você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, o Espírito seu, ele comunica com esse Espírito que você é filho. O próprio Espírito comunica com o Espírito de Deus, que você é filho de Deus. Então, existe bênção maior do que essa? Não existe dinheiro, não existe ouro, não existe prata, não existe poder deste mundo que substitui esta bênção maior de estarmos na presença de Deus. Não existe nada neste mundo que pode substituir a glória, a presença, a santidade, o amor que esse Deus tem por cada um de nós, tá? Vamos orar? Vamos pedir a Ele que possa te orientar nesta manhã, que você possa se tornar filho. Diga para Deus: Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Senhor, eu quero parar de fazer aquilo que a minha carne quer. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Me ajuda, me dá força, coragem para que eu possa vencer essa barreira. E Deus vai trabalhar em teu favor para te abençoar, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua presença. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça que nos cobre. Obrigada por esta manhã. Obrigada por ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Nesta oração eu coloco a vida do Alex, Senhor, esposo da irmã Lúcia Helena, lá da Associação do Amor, que está, Senhor, lá em Uberaba, internado. Coloque as tuas mãos poderosas sobre ele. Envia os seus anjos guerreiros, Senhor. Envia os teus anjos guerreiros e envia os teus anjos da cura, da cirurgia, para operar naquele organismo, para operar naqueles pulmões, para arrancar toda a infecção, toda a enfermidade, todos os vírus, bactérias, micróbios, todo mal. Paralise-se. Sejam paralisados naquele organismo, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a tua filha. Renove ela a cada momento, a cada instante na sua palavra. Abençoai, Senhor, aqueles que estão no sítio, na chácara, nas fazendas, aqueles que estão em casa, aqueles que estão doentes, estão enfermos, aqueles que estão amarrados, prisioneiros do mundo das drogas, aqueles que estão arrependendo dos seus pecados agora. Aqueles que têm, Senhor, agora se tornado filhos da luz, filhos do Senhor, que não são mais uma qualquer pessoa, mas são filhos do Senhor. Senhor, venha abençoar a tua igreja, os teus filhos, o teu povo. Atenda a oração desta mãe, deste pai. Atenda a oração deste homem, desta mulher de Deus. Senhor, perdoa as tuas falhas, teus pecados, para que se fortaleça cada dia mais na tua presença. Em nome de Jesus eu te dou graças, te glorifico por esta manhã, que o Senhor venha nos abençoar, no nome de Jesus, glória a Deus. Quero lembrar a vocês, queridos, que hoje nós temos culto
aí em Patos de Minas, hoje às 7h30 da noite, na rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia, tá? Você é o nosso convidado especial para estar aí hoje, recebendo as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Que você venha renovar a sua vida, o seu coração diante do Senhor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha quebrantar, venha abençoar, venha curar você, tá? E amanhã é aqui em Araxá, na rua João de Busto da Trindade, 570A, Pão de Açúcar 4, para você vir participar e receber as bênçãos do Senhor em nome de Jesus, aqui na nossa igreja em Araxá. Que Deus abençoe, queridos, queridas irmãs. Você quer ser um parceiro, uma parceira do Projeto Mil Almas? Ligue para nós. O nosso telefone é o 34 99909 9218. Se torne um parceiro, ajude a levar essa palavra, que eu sei que milhares de pessoas estão sendo agora abençoadas e atendidas nas suas orações, em nome de Jesus. Eu quero que você agora, meu querido irmão, leve a sério a palavra do Senhor. Estamos aí caminhando para os últimos dias, estamos caminhando para as coisas que vão acontecer aí nesses decorrer desses dias aí. Então estejam preparados, busque a presença de Deus, reconcilie se você estiver longe do caminho do Senhor. Quero que você compartilhe esta live com seus amigos, vá lá no YouTube, se inscreva no meu canal Josi Lima, para que você receba todos os dias a mensagem aí, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo, e amanhã estaremos de volta, das 10 ao meio-dia, pela 94 FM e pelo Facebook, das 11h30 ao meio-dia, tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Receba aí as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus.